Para de rir, inferno, para eu me concentrar. Desculpa. Aí ele chegou perto de mim e fez... O diretor era Cícero, meu amigo, né? Ele era o diretor da companhia. Eu fazia parte da cênica, ele que coordenava tudo, ele que organizava esses negócios. Aí Dedê fazia... Chegou perto de Cícero, aí ele fez assim... Bem desse tom assim, viu? Vou imitar ele. Ele fazia... Cícero, rapaz, eu só queria tomar um banho. Ameno. E não, Fábio. Eu ia fazer minha entrada triunfal. Triunfou não, vai. Agora eu não consigo mais. Já era. Minha gente, bem-vindos ao 18º episódio do podcast Minha Humilde Opinião. Yes! A gente já começou assim, a energia lá em cima. Sei disso não, vai. Porque foi babado chegar aqui hoje. Mas a gente tá aqui e vamos começar o episódio, Fábio. Como é sempre. Sempre é assim, né? Sempre é assim, sempre na correria. Mas antes de começar, vamos lembrar o pessoal de seguir a gente lá no Instagram, né, Fábio? @podmho, nossas iniciais, nossas redes individuais, Pandral, Fábio Faz Artes e os meninos do Minho TV Oficial. Então, locutora, minha amiga, foi. Rádio FM 345, mande sua música. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Minha Humilde Opinião. Aqui é o nosso lugar de dar a nossa opinião infundada e cheia de achismo, mas que a gente adora dar a nossa opinião e estamos aqui para isso, para conversar. Então, Meu coelhinho da Páscoa que trazes pra mim. Eu sou tão musical, né? Dois ovos. 2 ovos pra mim. E vegetais, né? Que agora tu tá fitness cenoura. Menino. Ovos e cenoura. Ai, ovos e cenoura. Pior, Diag. Não. Deixa pra lá. Foi podre. Foi podre esse começo, mas tudo bem. E hoje, sexta-feira da paixão. A semana é santa, mas nós não. Nós não. Eu rimei sem querer, tu Olha viu? aí, gostaste, Então hein? confirmou. Não. E é isso, gente, que surto coletivo, né? Esse negócio de data comemorativa e de semana de Eu Páscoa. amava na escola a Páscoa. Pra vir vestida de coelhinho. Eu não ia ver, porque tinha aqueles coisinhas que a tia fazia, colocava as orelhinhas. Eu ia até fazer orelha pra vir hoje, mas deu preguiça, eu tava dormindo. É tão engraçado como o comportamento das pessoas muda em questões de datas comemorativas. Pior. Mas não é verdade, se cria uma atmosfera para toda data comemorativa, é assim. Eu não vejo isso na Páscoa, não. Eu vejo isso no Natal, mas enfim. Na Páscoa, não. Eu não sei vocês aí que vivem em cidade grande, eu não sei. Mas aqui no interior, funciona assim. Você sai na rua, tudo cheira a peixe. Ai, As eu pessoas esqueci só dessa comem peixe. Eu esqueci dessa parte. E mistura coco nas comidas. Ai, feijão de coco, bredo de coco, É. arroz de coco, peixe de coco. A da pessoa vira um coco. A pessoa vira um coco mesmo. A culinária aqui, meu filho, no Nordeste, culinária pernambucana. É uma delícia. Coloca leite de coco no feijão, no arroz, Isso. no peixe, Isso. na cocada, no suco, na sobremesa, em todo canto tem leite de coco. É um surto É geral. um sururu de coco. E a rua tá um cheiro de peixe Ai, desgraçado. não. A pessoa passa um perfume da Boticário. Olha, fazendo publi. Menino. Não, que ela Aí não tá passa- pagando nada. Aí passa na frente do negócio do peixe, que é 3, 4 na mesma rua, né? Um monte de coisa de peixe. Eu já passei na rua, já vi uma feira lá, cheia Ai, de meu peixe, pai. cheia de coisa. Não. Mas Páscoa é isso. É. Olha, falando de ressurreição de Jesus de Páscoa, surgiu uma luz aqui do nada. Foi, ligaram a luz. A luz. A luz. Caroline. Que horror, Ai, que gente, surto. Não é, menino? Mas vamos falar sério sobre esse negócio da questão da Páscoa, né? A gente entende Sim, que... tem o... Né? Tem não. A Páscoa deveria ser uma festa Deveria séria. ser. Não é? Para muita gente para os cristãos. Morgou. Morgou. É uma festa cristã, Cristão. né? Mas como tudo, eu sempre puxo o lado sério das coisas, né? Mas como tudo na vida é publicidade e é dinheiro, então assim, as pessoas meio que deixam de lado o verdadeiro sentido do que é festejar a Páscoa para vender ovo de chocolate e coelhos que botam ovos. Isso é bem estranho. Não é o coelho que bota ovo. Tu nunca assistiu a Origem dos Guardiões, não? Não, quem é que bota ovo? Os ovos é as galinhas. Os coelhos só faz pintar. Porra, a galinha bota aquele ovo.
que parece ovo de tiranossauro, velho. Depois eu te mando o link do filme. Eu não quero ver isso, não. Essa galinha sofrendo desse jeito. Mas antes da gente engajar nos comentários, sério, Tá. surgiu uma dúvida na minha cabeça, porque não tem um feriado que é o Halloween. E ele tem a parte cristã tudinho, só que ele não surgiu do cristianismo. Ele veio pagã, céltico e tudo mais. A Páscoa, ela é cristã? Veio de Jesus e tal, essas coisas? Eu não tenho muita propriedade para saber disso, não. Mas não, porque surgiu agora, não está não, nem combinado. Eu acredito que não, porque Páscoa é uma celebração cristã que está, inclusive, na Bíblia, né? Porque Páscoa é o sentido da palavra, que significa passagem, sei o quê, se celebra a ressurreição de Jesus, aqueles últimos momentos que ele passou, que é a paixão de Cristo. Eu pergunto isso porque a igreja gosta muito de pegar as coisas e transformar em outra, né? Aí eu perguntei isso. Provavelmente deve ter alguma relação. Eu nunca ouvi falar não sobre... Eu já no Natal, né? Sobre o nascimento de Jesus, o solstício de inverno, aquela coisa toda. Mas, em relação à Páscoa, eu nunca vi. Eu acho que é uma festa realmente cristã. E a mais cristã de todas, né? Eu acho que então. Como a gente aqui tem sempre essa história de falar a arte inserida em todos os contextos, então a arte também está inserida dentro dessa história da Paixão de Cristo, né? Eu, como uma pessoa que já fiz teatro da Paixão de Cristo durante muito tempo, quando eu era jovem, isso foi um bocado de tempo. E ainda faz mesmo. Hoje, Fábio. Para de colocar para trás. Faz um tempinho que eu não faço mais. Mas ainda faz. Já escrevi muito esse roteiro de Paixão de Cristo, milhões de vezes. Que tu brinca até que faz o quê? Que eu consigo fazer de cor. Eu juro. Juro que eu conheço todas as passagens da Paixão de Cristo. Isso é bom, eu acho. Pelo menos uma qualidade. Eu aprendi alguma coisa. Tipo, quando a pessoa pergunta assim, quais os teus... Como é que a gente chama? Tuas habilidades. Sei fazer uma Paixão de Cristo. Ficou agora, quer? Quer que eu diga qual é a parte? Mas, enfim, aí voltando para o começo da tese. Sim. A Páscoa significa isso, né? É uma questão de passagem, conversão, a ressurreição de Jesus Cristo. Mas o pessoal acha que não está muito ligado nisso, não. Porque o povo sai da festa da carne, que é o carnaval. E vai encher a cara de vinho, menino. Na Páscoa. Os 40 dias depois são o período da quaresma, né? Meu que é esses 40 dias. Uhum. E aí, um domingo anterior à Páscoa, tem o domingo de Ramos. Sim. E celebra aquela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Em cima do burrinho e o povo recebendo ele com os galinhos. É linda essa cena. Uma semana depois o pessoal apronta com ele e sabe o que é que deu, né? Judas, falsa, safada. E o resto é história. Dá um beijinho e leva... Jesus vai preso e acontece toda aquela coisa. Já foi a paixão. Né? É engraçado que a religião cristã ela tem uma relação meio mórbida. Com tudo, eu já percebi isso. Com tudo, porque... Não é, pra gente é bem comum ver a estátua de Jesus Cristo crucificado. Mas se você para pensar e reflete direitinho, não é uma coisa bizarra um homem morto num instrumento você falou no negócio perfeito. Tortura, todo ensanguentado. E outra coisa, antigamente eu frequentava a igreja, aí nesse tempo de Páscoa, Quaresma, eu não lembro, porque os povos colocam uns panos roxos, né? Aí tem uma imagem que é deitada, assim, parece Jesus um cachorro. Morto. Esse mesmo. Que coisa tenebrosa, menino. Parece uma coisa, sei lá, de outro mundo. Eu acho que Páscoa tem muito... Não é Páscoa, não. Eu acho que a religião católica cristã, de uma forma geral, eles têm muito essa proximidade com a figura do corpo morto de Jesus, né? Tem um apego muito grande e é bem esquisito. Porque eu acho. Eu não sei se eu vou lembrar direito, mas tem uma passagem em um dos livros de Dan Brown. Dan Brown. Eu acho que é O Símbolo Perdido, que é um que acontece em Washington, D.C. Eu nunca li. E esse livro é bem massa, porque tipo assim, ele é um professor de Harvard, né? E simbologista, pesquisa um monte de coisa sobre teoria da conspiração e o resto. E aí tem um questionamento de um... Porque fala muito sobre a questão de maçonaria, né? Desse livro. Sim. Da construção de Washington, né? Dos Estados Unidos e tudo. Aí fala muito sobre maçonaria. Tem uma aluna que questiona ele numa palestra se isso é uma coisa satânica, não sei o quê, por causa dos rituais que tem dentro da maçonaria. Como todos os grupos, né? Religiosos e não religiosos. Tudo é uma cerimônia, tudo é ritual. Sim. Né? E aí ela estranhou, porque tem alguns elementos, tipo crânio, não sei o quê, blá, blá, blá. E aí ele fez assim, o que você acharia se na minha religião eu me prostrasse em adoração diante de um instrumento de tortura
e na comemoração principal da minha religião eu bebesse sangue e comesse carne. Aí todo mundo ficou chocado, né? Aí ele fez assim, isso nada mais é do que a Páscoa e a religião cristã católica. Aí todo mundo ficou olhando para a cara dele. O vinho e o pão. Ele fez tudo, depende muito de interpretação e de entendimento do que é. Porque nada mais é se prostrar diante de uma cruz, é como se você estivesse se prostrando diante de uma cadeira elétrica. Pior. Não é verdade? É. E a simbologia de beber sangue é o vinho que representa e comer carne é o pão que representa aquela carne. Então, isso é símbolo, né? O ritual é simbólico. É simbólico. Então, quando você vê isso numa outra religião, e como não é a sua, a primeira coisa é subjugar aquilo como demoníaco. Já ia dizer, demonizar. Né? Porque aí, tipo, parece que eu acho que é um altar maçom, alguma coisa do tipo assim, que tem alguns símbolos como água, sal, crânio. Tem essas. Eu não sei porque eu nunca pesquisei. Mas tem umas viagens, não sei se digam aí, minha gente, nos comentários, para quem está Quem assistindo. for maçônico, já deixa aí nos comentários. Quem está assistindo no YouTube, eu devo estar falando alguma asneira. Mas, assim, por alto, para quem não entende muito, mas eu acho que é bem por aí. Tá. E aí acontece isso, muito dentro da religião cristã católica, entende? Tá vendo? Ai, é muito complicado como é que se dá essas coisas. E a gente vai e volta, sempre pega no pé do povo daqui dos Eita, católicos. pior. Mas eu nunca entendi, não. Mas é bom a gente falar, porque levanta o questionamento, né? Mas vamos levar para a arte? É, menino. E aí, dentro desse buruçu todinho, né, da questão de Páscoa, de religião, disso, daquilo outro, nasce dentro das igrejas e nas comunidades um movimento que é muito interessante e muito cheio de história para contar, que são os grupos de teatro amador que faz Paixão de Cristo. Tem coisa que dê mais meme do que isso. Eu amo. Não tem nada que dê mais memes. Eu amo. Vai do grupo da igreja, da pastoral, não sei de que lá, que o pessoal faz lá na igreja. Vai dos grandes espetáculos, porque Fazenda Nova, aqui em Pernambuco, é um lugar que é muito famoso assim no Brasil, que tem o maior teatro ao ar livre do mundo, inclusive, assim, um super elenco, uma super produção. É lindo. Eu já estive lá algumas vezes e vi que é um negócio, é lindíssimo. Boca de se lascar. Muito bonito. Então, assim, e aí da Pernambuco tem um título, que é o Pernambuco das Paixões, por ser uma coisa muitíssimo tradicional aqui. Todas as comunidades, cidades de todos os tamanhos, grande e pequena, sempre faz espetáculo de Paixão de Cristo. Mas, meu filho, aí tem Paixão de Cristo para todo gosto. Vamos voltar no tempo, Fábio? Tem para todo gosto. E aí eu vim aqui hoje com o Gel, porque, menina, eu vou narrar um pouco do que foi essa experiência. Eu nunca peguei esse tempo. Quando o Fábio tava começando nesse negócio, eu era um gurizinho. Pois é, porque, tipo assim, não é nem sobre mim, é sobre as pessoas que vivem esse contexto. Sim. E talvez de dentro dessa experiência que eu tive, porque eu acho que eu fiz Paixão de Cristo uns 15 anos, mais ou menos. Eu digo Paixão de Cristo tradicional mesmo, daquelas de ter, né? E aí desse processo foi onde eu comecei. Eu acho que foi o meu primeiro movimento artístico. Foi quando eu fiz Paixão de Cristo, onde tudo começou. Antes de ir para a quadrilha junina, para o teatro, para as outras coisas. Começou lá na Paixão de Cristo. Mas antes de tu engatar, tu começou atuando ou tu começou já dirigindo? Realmente, eu era um pirralho, né? E eu sei. Eu acho que eu devia ter... Tu tinha um grupo com 16 anos, 13 anos, sei lá quanto. Pronto, eu comecei na Paixão de Cristo com uns 13. O que eu fazia antes era só desenhar, eu desenhava. Não fazia, não era metido com arte cênica. E aí, com 13 anos, eu descobri um grupo. Mas tu entrou em que parte do corpo cênico? Menino, eu fui... O povo. Eu odiava ser povo. Só andava. Fazer figuração de Paixão de Cristo. Odeio. Fundo do pulso, né, pra gente. Odeio. Menino, e aí eu fui fazer um dos fariseus. Foi o meu primeiro papel. Com 13 anos de idade, fazendo um velho, um fariseu. Imagina. Pequenininho. Eu acho que eu era assim que nem ele, ó. Que nem o menino aqui do estúdio, o estagiário. E aí, menino, lá vai eu. Olha, foi uma bosta. Tudo errado. Nada prestou. Porque eu não sabia decorar texto. Não tinha diretor mesmo, assim, não tinha orientação. Tudo era... Vai e faz. E era num clube que tinha aqui na cidade. Não tem, né? Itaclube, um clube que tem aqui. Né? Que era um palco bem pequenininho. Meu filho botava umas cortinas, mesmo de pano. O palco era do outro lado, olha, né? Era uma... Meu Deus, quando eu lembro disso. Senhor, meu Deus. Tem umas vergonhas que a gente arde a orelha assim, né? Essa é uma dessas pra umas lembranças. Sim. Essa nem tanto, teve piores. Essa daí eu só lembro e digo, Jesus, como foi que eu comecei. É porque tu era muito pequeno. Aí não... Eu lembro de, tipo assim, eu nascendo. Essa é uma cena que não sai da minha cabeça. Foi o meu primeiro erro em cena. Aí, mentira que tu lembra. Eu não sabia nem como me comportar. Mas não é erro de cena que tu não era ator? E eu não sabia nem me comportar. Então, como é que é erro de cena? Eu ficava lá.
Aí chegava o povo que via entregar Jesus preso. Eu acho que eu era Caifás, eu era Barrabás, sei lá. Um desses aí. E aí chegava alguém pra entregar Jesus, aí eu olhava pra cara da pessoa, não sabia nem dizer o nome dele. Eu fazia, que personagem é esse? Como é o nome dele? Aí eu fazia... Como era que dizia? Ai de ti, Anás. Aí eu fazia, ai de ti, Anás. Aí eu olhava pra mim com a cara bem feia, assim, eu fazia assim, Caifás. Eu fazia, Caifás? Qual é o nome Qual mesmo? o nome? Quase que eu perguntava, qual o nome mesmo? E tipo assim, era uma paixão de Cristo que a gente nem fazia dublagem, né? Hoje em dia a gente trabalha com dublagem, porque são espetáculos com muita gente, grandes espaços abertos. Não era nem com dublagem. Aquele famoso mascar chiclete. Era o lip sync. Pior. Mas não tinha isso não, era uma desgraça. Foi a partir daí que começou, né? Então, era o grupo Arte Ecumênica, o nome. Menino. Veja, uma coisa ecumênica, menino. Eu não sabia dizer, eu dizia arte econômica. Mas era também bem econômica. E era econômica mesmo, porque pegava as cortinas de casa e pendurava. E rolava com lençol. Tinha umas coisas com lençol. Aí eu fazia parte do grupo Arte Econômica, ecumênica, mentira. E aí, menino, nos anos que se seguiram, eu sempre fui uma pessoa... Eu tinha sempre esse instinto de querer fazer as coisas, tomar a frente. Então, esse meu primeiro ano foi descobrir o que era. Daí, então, eu comecei a participar ano após ano. Aí a gente começou a assistir outros grupos grandes lá em Recife, a Paixão de Cristo lá, que tinha no Marco Zero, com José Pimentel, que inclusive já foi meu professor de teatro e tudo. Depois dessa experiência tenebrosa que foi o começo, né? E aí foi dentro desse espaço da Paixão de Cristo que eu comecei a desenvolver muitas habilidades. E eu acredito que muita gente que faz esse tipo de espetáculo hoje em dia também acontece dessa forma, né? Com certeza. E aí foi quando eu trouxe a minha questão da arte visual, do desenho, para dentro do coisa. E eu sempre fui muito ligado, sabe? Eu via detalhes assim que já despertavam um horizonte. Aí eu assistia filme, aí eu queria trazer uma coisa que eu vi no filme. Aí via um negócio, aí queria... E saía colocando ideia. Quando eu vim perceber, nos primeiros anos, eu era já o diretor do espetáculo. Já estava dirigindo. E tipo assim, já teve momentos da gente fazer coisas realmente muito bonitas, né? Grandes, assim, já maior, né? Isso ainda Paixão de Cristo tradicional. Mas era uma Paixão de Cristo tradicional, com tudo direitinho, com as sequências, cena, tudo. E aí, nessa situação, a gente foi de um tempo que fazia a gravação da dublagem em fita cassete, só para você ter uma ideia. Será que faz tempo? Era uma anarquia. Cala a boca, menino. Equipamento de som que parecia um dinossauro, desse tamanho. E aí, menino, era assim. Aí botava o cassete aqui com a fita para gravar e a voz. Desse tamanho. E o outro cassete com a trilha sonora. Meu Deus. Enquanto a trilha sonora tocava em um, e era assim, falava no microfone nu e cru, sem tratamento nenhum. A trilha sonora tava tocando ao vivo e você tava lá falando, não sei o que, lá, e não sei o que lá, e mata ele. E a música tocando, e aqui o outro gravando. E a fita lá. Aí quando errava, aí de novo, rebobinava a fita. Aí a fita voltava, aí de novo por cima. E mais na qualidade desse áudio. Mas foi uma emoção imensa, porque foi a primeira vez que a gente fez uma dublagem na vida. Ai, sim. E era com fita cassete dentro de um ginásio. Eita. E aí a gente... Eu não lembro nem o ano que isso aconteceu, mas foi bem tempo, né? E aí, menino... E era uma maravilha, porque isso gerava um engajamento dentro da cidade, sabe? Um envolvimento. E a gente não tinha orientação, não tinha nada de muito profissional, mas, tipo... A gente fazia com o que tinha, com o que sabia. E aí o pessoal era muito ia... bom. Olha, papelão, pedra, mato, galho seco, pedaço de tábua, sei o quê. A gente juntava esse lixão dentro de um ginásio, fazia as pedras, fazia cenário, fazia trono, fazia isso. Fazia aquilo. Pedra com cadeira e papel. Cadeira e papel machê. E a gente teve uma vez inventou de fazer o Rio Jordão dentro da quadra. Eita. Botou uma lona, botou cimento, não sei o quê, botou água. E eu fui João Batista, né? Fui batizar Jesus, meu amigo Eber. Aí pegava água assim com a mão e quase não tinha água, né? Que era bem raso. Bem pequenininho. Da largura de um tijolo, assim, um negócio com água. Fez o negócio do rio. Agora a gente tem uma sorte, viu? Porque eu acho que tem mesmo uma relação com Jesus, o negócio dele. Eu acho também. Porque passou de morrer a gente ali. Nesse rio? Nem tudo, criatura. Não tinha nada, tipo assim, de segurança. EPI, nada disso. A gente hoje se preocupa muito com isso, com segurança, se nada vai cair, se nada vai dar choque, se ninguém vai morrer queimado. Lá... A cruz caindo. Menina, eu vou contar a história. Jesus quase que cai da cruz.
O meu amigo Weber mesmo tava lá crucificado, que ele era Jesus. A cruz tava enganchada num negócio que não tava bem preso. Daqui a pouco tava lá. Pior, que só... Todo mundo crucificado lá e o povo lá chorando, emocionado, assistindo. O povo da igreja ia ver, o pessoal da comunidade, tudo lá achando lindo, né? E a gente se sentia os atores do mundo. Aí daqui a pouco tá lá a cruz e a gente tudo de costa pra cruz, Jesus atrás. Daqui a pouco o povo, oi, ei, oi, oi. Quando a gente olha pra cruz, a cruz tava pendendo assim de lado. Cai, né? Meu Deus, que corre os soldados, segura a cruz, agarra a cruz e Hebe lá crucificado Ai, na meu cruz. Deus. Agora a Hebe abriu um olho assim pra baixo assim, ó. Porque se fosse cair, ele pulava. Ele disse assim, ele disse, se caísse, ele não levantava por nada. Ia ficar lá na quadra fingindo que tava desmaiado por causa da vergonha que ele ia passar. Mas voltando pra questão... ressuscitava aí mesmo. Ele ia ressuscitar, não, ele ia morrer. Ele ia morrer. Não, se ele pulasse e andasse. Mas ele não ia ressuscitar, não. Ele ia morrer de vez. Menina, aí voltando pra questão da segurança. Tinha um amigo meu, Cícero. Tinha não, tem, que Cícero deve estar por aí. E aí Cícero fazia o seguinte. Ele colocava fio desencapado, com bombril, aquelas lãs de aço, né? E colocava o fio desencapado para ligar na tomada. Aí quando ligava na tomada, explodia, né? A pólvora com o bombril. Aí fazia aquele... Isso eram os efeitos especiais quando entrava o Satanás. Era. Que eu me identifico. Os palcos que a gente fazia, tá pensando que era estrutura de palco, essas coisas. Não, pegava... Como é o nome daquilo que bota na casa? Caibo. Caibro, né? Sei lá, eu chamo de caibo. Uma madeira que tem lá no teto. A gente pegava aqueles, botava em pé assim, botava madeira em cima, saía prendendo, amarrando, batia prego, dava mulher. E aí pra assim, né? Ficava assim. Aí pra testar, os meninos saíam pulando e correndo em cima pra ver se caía. Se caísse, não ia se lascar tudinho, criatura. Graças a Deus. Esse era o teste, não Já caía. aconteceu alguma coisa? Não, de acidente assim grave, de alguém se machucar, de cair não. As coisas. Mas Jesus ia ressuscitar, menino. A gente fazia uma pilha de birô atrás da pedra. Os 5 5 birô amontoado com coisa aí pra ficar alto. E subia lá e ficava lá, tremendo assim, o Jesus ressuscitado. Eu tenho uma cicatriz até hoje. Que eu já ia perguntar. Tenho, porque eu já passei por vários personagens, que eu era um ator mesmo, né? Tem um celular tocando aqui, Inferno. E aí, me desconcentrei. Eu fui fazer Judas. Sim. Eu e meu amigo Rafael era o Satanás. Ele é até hoje. Mentira, Rafael. Eu conheço. Conhece, Rafael, desenhista. Meu filho, olha, todo mundo que anda comigo vira minha cria. Vai atrás aonde eu for. E aí ele também deu uma de ator, de multiartista. Nesse ano, o meu saudoso amigo Fábio inventou de fazer um projeto itinerante. E aí, como era isso? A gente apresentava a Paixão de Cristo em várias cidades durante a Páscoa. De Lagoa de Itaenga, a gente ia para uma cidade perto aqui do interior chamada Passira, Feira Nova. E aí fazia a turnê, terminando em Lagoa do Carro, eu acho. Arpina ficou esquecida. Não, acho que foi essa. São cidades aqui da região nossa que a gente vive, né? E aí, menino, terminava assim o espetáculo de noite, né? Umas 11 horas da noite. Essas coisas, esse cenário a gente desmontava tudinho. Colocava num caminhão. Um monte de tralha. Quem visse passando na rua achava que era um carro do lixo. Pior. Era, amigo, era verdade. Menino, e a gente ia. Ia no caminhão, em cima do caminhão. Porque primeiro ia a técnica, ia a produção. Aí a produção e a direção. Pra montar a estrutura no centro das cidades que a gente ia. Aí quando chegava lá, menino, montava as coisas. Aí no outro dia que chegava o elenco. Porque tá rindo. Eles chegavam de ônibus. Nessa época, até minha mãe eu botei no meio pra ser uma figurante. Eita, arrasou, Tia Bel. Foi. E aí a gente foi pra Feira Nova. Aí de Feira Nova foi pra Passira, de caminhão. Foi nesse ano da cicatriz de Judas. Eu tô imaginando. Porque era uma anarquia. Aí, menino, chegava lá, a gente fazia umas pedras, em Passira isso, né? Quando chegou lá, mandaram a gente pra uma escola que não tinha água. Ai, meu Deus. Que a gente ia em contato com a prefeitura, essas coisas, né? Deputados políticos levavam pra ganhar voto. E aí, menino, quando chega lá, fazia as pedras gigantes. Aí tinha umas estruturas de ferro que a gente cobria e fazia a pedra, né? Já tinha ferro? Nessa época já estava melhorzinho. Porque já fazia muito tempo que a gente fazia. O áudio já era feito em estúdio. Já era CD. Uma coisa bem evoluída, era CD. Mas já era CD. Já era CD. E já tinha ferro. Já era CD e tinha ferro. As pedras eram feitas em estruturas de ferro, como fosse uma oca, né? E elas eram cobertas de tecido. Aí, tecido, algodão. Tu acha que hoje eu virei um grande cenógrafo? Como? Foi fazendo essas bostas aí. Com certeza. E aí ficava parecendo tentativa uma caverninha. e erro. O que é que o menino inventava? Dormia dentro das pedras. Eita. Botava umas coisas e ficava lá dormindo no meio dos figurinos, dentro das pedras.
No meio da rua. Essa escola não tinha água, não tinha nada. Aí tem um amigo nosso chamado Dedê, que ele adorava fazer o Satanás. Ai, eu amo o Dedê. Aí, menino, tava essa pobre pessoa. Que é uma bicha doida, né, Dedê? Eu espero que ele assista esse episódio. Ai, vou mandar que eu pra falar, ele. que eu vou falar dele. Ai. E essa história dele é muito engraçada. Agora, é engraçado ele contando. Porque aí ele tinha feito o Satanás na noite anterior. Ai, eu lembro. Amanheceu o dia, essa pobre criatura sem um banho, com a cara toda maquiada de capeta, no sol das 10 da manhã. Meu Deus. E ele lá No meio da rua. escondido dentro da pedra. Era lá escondido dentro da pedra, deitado, todo sujo. Ai, meu Aí sem camisa, só de short, com a cara maquiada, o cabelo desse tamanho. Aí ele fez assim, bem desesperado, viu? Para de rir, velho, pra eu me concentrar. Desculpa. Aí ele chegou perto de mim e fez. O diretor era Cícero, meu amigo, né? Ele era o diretor da companhia. Eu fazia a parte cênica, ele que coordenava tudo, ele que organizava esses negócios. Aí Dedê fazia. Chegou perto de Cícero, aí ele fez assim. Bem desse tom assim, viu? Vou imitar ele. Ele fazia: Cícero, rapaz, eu só queria tomar um banho. Aí ele falou: opa, aqui como eu tô, Cícero. Eu tô imaginando ele falando isso. As moscas já tá posando. Bichinho, rapaz. Sofreu tanto. Mas a história não acaba por aí, que eu vou ter que narrar essa história. Não Ai, meu adianta. Deus. Essa é uma história de paixão Eu lembro de do Cristo, irmão verídica. dele. Aí, menina, essa história. Aí Dedê foi, conheceu outro cara lá. Conheceu uma bicha da cidade. Sim. E aí a bicha fez: amiga, eu vou lhe ajudar. Venha na minha casa tomar um banho. Levou Dedê pra casa dela. Chegou lá, a bicha tomou banho, tudinho. E aí tinha comida lá de festa. Coisa de festa, bolo. Docinho. Aí ela começou a comer, ficou bem feliz, tudinho. Aí a bicha fez assim: amiga, beba um vinho. Aí pegou, tem um litrão de 5 litros de vinho. Começou a dar vinho pra outro, né? Aí a bicha começou a beber vinho e comer doce. E sem ter almoçado, sem nada. Deus, louca. Umas 2 horas da tarde. O espetáculo era de noite, 6 horas, né? Sabe o que a bicha fez? Pegou. Aí ela ficou bêbada. Aí a amiga nova dela fez assim: olhe, se preocupe não, se você não puder apresentar, eu faço no seu lugar o papel de capeta. Mentira! Aí a Dedê parece que pegou no sono, no sofá, e o que foi que a bicha fez? Saiu, fechou a porta por E fora. Mentira! Eu não sei como foi que se resolveu. Como é que ela saiu? Eu não sei como se resolveu essa situação. Eu sei que Pensou. quando a Dedê chegou, eu sei que ela chegou lá. Como foi que ela chegou, não sei. A bicha já tava decorando o texto dela no meio da rua, assim, ó, pra poder fazer o personagem no lugar dela. Ela chegou lá: essa mafiosa que armar comigo pra roubar o meu papel de capeta. Mas, Fábio, todo mundo quer ser o demônio, né? Menos eu, é o único personagem que eu não Não, fui. porque você não foi. Eu já fui até Jesus, menino, tu acredita? Não. É um Jesus estranho, mas É muito foi. estranho. E Tu tem gravação disso, não? Deve ter foto, que é... Meu Deus, eu parecia Tenta achar, eu parecia Fábio. uma cana. Tenta achar. Eu imagino uma cana. Seco, alto, preto. Menina, eu desse tamanho, dessa cor, pra fazer Paixão de Cristo tradicional, que o povo gosta de Jesus branquinho, de barba, não sei o que, todo ajeitado. Não era um Jesus bonito, não. Por quê, criatura? Eu nunca tive barba. Veio depois. Eu tenho a barba de bode, né? Mas ainda se tivesse um tu fala disso aqui, né? se ainda tivesse isso aqui assim, dava pra passar na avenida, né? Nem tinha nisso, meu Mas Deus. era liso. Aí fazia uma barba com os cabelos colados assim. Imagina isso na minha cara. E botaram uma peruca em mim. Que parecia uns cabelos de cachinho, assim, ó. Tá ligado? Todo cachado. Menino. E era um volume. Pá! E o vestido era curto, a minha canela ficava de fora. Esse ano que eu fiz Jesus foi horrível. Horrível. Mas tudo isso pra dizer que quando eu fui Judas, voltando, Sim. que é um vai e vem, né? Lá vai eu, menino, e meu amigo Rafael, né? Quando eu fui me enforcar, que eles faziam um colete assim. Você não, corda. Judas. O Judas, né? Botava lá um colete assim, feito com corda, botava aqui por aqui pelo saco, menino. Pelas pernas. Ficava apertando assim. Aí tá certo, né? Tinha um gancho na árvore, tinha um nó assim que a gente botava
E a corda do pescoço era falsa, né? Não ia suspender aqui. Só pegava aqui nas pernas. Ia pegar no sovaco e aqui. Só que aqui, a peste botou 2 cordas assim. Isso foi Cícero, até hoje eu lembro disso. Porque eu tenho a marca aqui. O pessoal tá vendo. Como é que a corda ficava? É assim aqui, ó. Vocês estão vendo no Spotify. Mentira. Eita, perto pessoal do sovaco. É. E aí, menino, lá vai eu, né? Satanás, em tuas mãos entrego o meu espírito. corpo. É o corpo, o espírito o corpo. não. E aí, quando eu pulava pulei lá da árvore, quando eu pulei, criatura, a corda enganchou assim no couro. Aí ficou a corda fazendo assim, ó. Ficou mordendo. Ficou pressionando. Só que era o meu peso que fazia isso, entendeu? Sim, e não tem apoio. E eu lá pendurado, lascado. Aí o povo lá, aplaudindo, aí explodiu os fogos, o capeta dando gargalhada, aquela cachorrada que tem nas Paixões de Cristo do interior. Uhum. E aí o povo tudo batendo palma. E os soldados, em vez de me pegar, não. E pra me tirar dali, que eu tava morrendo, né? Quer dizer, eu tava morto, mas eu tava lascado. E o negócio doendo tanto. E eu, ai, meu quando Deus. os soldados bem lentos chegando perto de mim pra tirar da árvore, porque é a marcação, eles tinham que ir devagar. E eu, vem logo, desgraça. Tá machucando aqui. E aí o menino começou a me tirar. Quando tirou, cortou aqui, ó. Ai, meu Deus. Ficou uma cicatriz até hoje de lembrança desse negócio da Paixão de Cristo. Que horror. E agora, deixa eu contar o último caso. Pra gente ir pro CQ, vou contar o último caso da Paixão de Cristo, que foi assim. É o teatro, né, minha gente? Tem essa coisa maravilhosa. O último caso do teatro foi com o irmão de Dedê. Ai, é aquela história. Que foi o quê? Ai, foi capeta também. Eu amo essa história. Inventei eu de fazer um capeta parecendo com um fauno. Tinha umas viagens meio doidas, né? Ele botou até um negócio no pé, assim, ficava parecendo um casco de um cavalo. Uhum. Fez aquela coisa parecendo um fauno, tudinho. Só que o chifre ficou muito enrolado, ficou parecendo um bob na cabeça. Mas fez, né? Aí ele lá. O menino ficou bêbado. O povo de Paixão de Cristo do interior... Eles gostam de beber, né? Bebe um vinho, viu? Bebe o vinho da ceia todinho. Menino, lá vai o menino, ficou bêbado. Ele não teve o que fazer quando tava se arrumando bêbado, fez assim pro outro, que tava pintando alguma coisa com spray dourado. Spray de metal. Ah, eu pensava que o personagem era dourado. Não, meu quando, Deus, quando eu vi, ele apareceu dourado. Eu sempre entendi a história errada. Não. E aí, menino, ele pode me pintar aqui, ó, não sei o quê. Aí eu não faz isso não, criatura, que esse spray aí vai fazer mal pra tua pele. E isso não sai. Isso é de pintar metal. Pode pintar, que depois você não faz. Aí o menino foi, me pintou ele todo de dourado. A cara também. A cara, ele fechava o olho assim, com o spray dourado. Isso explica muita coisa. Dando um spray dourado na cara de Dadá. Isso, a bicha toda dourada. Um Oscar. Ficou parecendo com o Oscar, minha gente. E aí lá vai a Dadá fazer o capeta. Mas assim, ele era um puta de um ator. Ele era legal, ainda é. Dadá, ele é muito bom. Ai, meu Dagny Meirelles. Cantor, ele é um cantor danado. É um super artista, Dagny. Menino, lá vai Dadá fazer o capeta dourado, parecendo um fauno dourado, vê? Tava fazendo o quê na Paixão de Cristo, hein? Sei que ele fez o capeta. Menino, que sabe que esse povo tem uma secura com... É 2 coisas que o povo gosta em Bacanal. É o Satanás e o Bacanal. E o Bacanal, Porque ninguém tá nem aí pra ceia, que é o momento mais importante, né? Só o povo, as senhorinhas da igreja que vai ver a ceia. Ai, eu chorei, menino. As outras vai ver o capeta e vai ver as quengarias que tem no Bacanal. Ele não teve o que fazer. Tava o povo lá do Bacanal dançando. Quando eu penso que não... Ele tirou o capacete de diabo, ele tinha o cabelo loiro, assim, uma coisa bem Elba Ramalho. Tirou, meu filho, soltou o cabelo. Quando eu penso que não, ele tava dançando calypso no meio do Bacanal. É sério, Geo. Fui, criatura. Aí esse episódio hoje tava cachorrado, tu só vai rir. Deixa eu terminar a novela, que ainda tem mais. Aí, beleza. Aí ele ficou bêbado, tudinho. Foi pra casa. Tá chegando a parte que eu gosto. É porque eu já te contei essa história. Essa é a parte que já tá rindo, se tu já sabe. Tô contando pro pessoal que tá vendo e tá ouvindo. Menino, que quando eu chego na casa de Dadá, no dia seguinte de manhã, a gente foi acordar ele porque a gente ia pra sede do teatro pra organizar os figurinos pra noite. Aí eu cheguei na casa dele, né? Aí eu fui, Dona Fulana, esqueci lá o nome dele, Messia, eu acho, ou foi uma das tias dele. Eu falei, Dagny tá aí. Aí eu falei, tá dormindo no chão bêbado desde ontem, não sei o quê. Criatura. Quando eu entro na casa desse menino, que eu olho pra ele dormindo no chão, o dourado, não sei se pegou poeira, mas tava marrom. Foi, Gel.
Eu vou deixar tu respirar, amigo. Respira, amigo. Calma. Deu crise. Esse foi o episódio que tu mais riu. Foi. Escuta, criatura. Como? Ele tava marrom, porque o dourado no couro, não sei, não... É textura, né? Ele virou um paralelo. Ele tava marrom. Só que a anarquia não foi aí, não. Aí o Dagner, levanta, tu tá bem. Quando eu olho... que é isso que ele tá mostrando? Que é? Corta isso na edição, porque o povo vai ficar vendo tu rir, não. Aí, quando eu olho pra ele... Caramba, o povo quer que eu termine a história. Desculpa. Eu não vou nem olhar pra Paulinho. É o quê? Paulinho tá no estúdio mostrando alguma coisa. Ai, meu pai eterno. Pintando com o rolo compressor a cara do homem de preto. Que inferno. Para! Ah, mano, ordem nesse cabaré. Ai, Oxi. termina a história. E a gente hoje é sexta-feira santa e a gente tá com essa anarquia. Vai pro inferno. Vai. A polícia. Vai pro inferno tudinho que tá aqui, viu? Meu Deus do Vai céu, tudo arder. os E cortes. Paulinho que é crente. Ele é evangélico. É, os crentes safados desse jeito. Ai, vai. E aí, menino, Dadá tava dormindo no chão. Eu fiz assim, Deus amigo, do céu. acorda que a gente vai pra sede lá ver o material. Ele tava deitado com o rosto de lado, assim, com a cara no chão. Aí, quando ele se levantou, a cara dele tava colada. Foi. Ele não levantou, não, foi? Poxa, a gente descolou ele do chão. Tá ligado? Quando fica assim... colado. Menino, pra limpar essa bicha deu todo trabalho. A gente com aquelas buchas de lavar carro. Com querosene. Não, bucha, com querosene. Puxa, sim. Estopa. E a gente esfregando ela com querosene assim nas costas. E ela assim, toda ardida. E a gente... Vu. Isso Aí, dói tanto. quando foi de noite, ela chegou cheia de pedaços. Ela passou... Um craquelê. Ela passou 15 dias pra tirar o dourado do corpo. Ai, amigo. Foi. Eu amei E essa história. esse foi um dos perrengues. Meu filho, foram anos com histórias desse tipo, ano após ano. Mas era uma coisa que a gente adorava. Hoje, isso aí foram as vacas magras. O pessoal que chega agora, tudo perfeito. Não. Tem palco, tem tudo, tem longo, Tem tudo. som. Então, assim, depois que eu vivi essas experiências todas, mas a gente sentiu a experiência de receber aplauso sincero. Com certeza. Porque eu acho que, assim, apesar de todos esses perrengues, essas histórias engraçadas, o teatro amador de comunidade, ele abre porta para muita gente criativa, vislumbra muitos horizontes. Sim. E as experiências e os amigos que você faz, você leva para a vida toda, né? Além disso, é uma escola, né? É uma escola. Olha o quanto tu aprendeu. Assim, é uma escola também de aprender a conviver com pessoas, né? Sim. De resolver os conflitos, de estabelecer meta, cumprir, não sei o quê. Ah, claro, há trancos e barrancos, mas acontece. E, tipo assim, eu tenho uma lembrança muito bonita, porque Cícero, Valquíria, tinha umas pessoas que eram envolvidas com essa criação dessas coisas, e eu gostaria até de aproveitar o espaço para dedicar o episódio para esse pessoal, para o grupo do Setali, que era quem fazia a Paixão de Cristo aqui em Lagoa de Itaenga, Arte Ecumênica, Mauricéia, Érica, todo aquele pessoal que encabeçava esse movimento do teatro aqui naquela época. Foi o que, Paulinho? E, com certeza, em memória do nosso saudoso amigo Fábio, né? Fábio Bocão, que estava com a gente, que era nosso amigo. Hoje não está mais com a gente. E eu tenho muita saudade, muita lembrança daquele tempo. E eu lembro que teve um desses episódios que a gente fez Paixão de Cristo dentro do ginásio do Colégio João Vieira, que é um colégio que tem aqui na nossa cidade, que fica bem no centro, assim, da cidadezinha. E é bem legal. Quando terminou o espetáculo, a gente sentiu o retorno sincero de quem estava assistindo. Então, assim, a quadra inteira aplaudindo de pé. E, apesar de ser um trabalho simples, a gente via que tinha um envolvimento, tinha um amor grande de quem fazia. E eu lembro como foi bonita a cena de Cícero e Valquíria, a gente se abraçando assim, os três, a gente chorando. Foi muito bonito. E são essas coisas que motivavam a gente a estar fazendo. Claro que com o tempo você vai constituir família, viaja, Cada um trabalha, pega seu cada rumo. um toma seu rumo. E poucas são as pessoas que continuam no processo de salvaguarda, né? Eu sou um dos poucos militantes que continuou nesse processo. A gente tem ainda outras pessoas aqui que fazem também. Mas eu continuei com isso e até hoje, até recentemente, até eu acho que 2 anos atrás mais ou menos, eu comecei a fazer também um movimento de espetáculo dentro do período da Páscoa, inspirado na Paixão de Cristo, mas não no mesmo formato.
as minhas formações, as minhas experiências depois fizeram eu ter outra visão e construir um espetáculo para o corpo que eu tenho, né? Para o material humano que eu tenho. Não tem como forçar um espetáculo que é muito grandioso, extremamente machista, que só tem homem. Na Paixão de Cristo só tem 3 personagens femininos, eu acho. No máximo e acho que 4. Tem, o Bacanal é sexualizado, né? Mas eu falo personagem de fala, personagem. de presença, né? Maria, Marta, Madalena, Verônica, sei lá, pouquíssimas mulheres. Só de homem vai os 12 apóstolos, um monte de gente. É extremamente machista. Então, assim, as experiências fizeram eu ter outra visão para poder contar a mesma história de outras formas, de outros pontos de vista. E aí eu devo ter feito aqui, inclusive contigo. Foi aí que eu cheguei. O Grupo Arautos de Teatro, foi quando a gente se conheceu. Para você ver que tantos anos depois, a Paixão de Cristo ainda me fez conhecer mais gente. E aí a gente fez esse espetáculo, acho que 3 anos, não foi, Gel? Com o Grupo Arautos de Teatro aqui na cidade. Mas era outro formato, porque aí essa juventude que fez tinha a orientação de uma pessoa com experiência, que já tinha passado por tudo isso. Tinha a estrutura, né, que o governo municipal e a subvenção da prefeitura permitia que tivesse som de qualidade, palco, luz, inclusive o envolvimento do Mió TV, do pessoal do estúdio aqui do podcast, que também estava presente na parte de audiovisual, acompanhava, fazia as filmagens, fazia a edição da dublagem. Sim, sim. Tudo a gente já fazia esse contato junto e é como se fosse uma rede, né? E aí a gente ainda fica aqui nessa. Então é isso. Aguardem as cenas dos próximos capítulos. Não é não? E aí me falei demais desse episódio do podcast. E a gente vai encerrar essa primeira parte que pareceu ser quê, mas não foi. É porque a gente riu tanto que parecia é porque é coisa que a gente viveu, né? E como tu já contou essa história, a gente se fala muito, aí eu já imagino que minha cabeça é muito fértil. Para quem tem a mente fértil e curtiu as histórias, aproveita, deixa um like se tá chegando no YouTube e avalia a gente nas plataformas de áudio, beleza? E aí a gente vai para a segunda parte do podcast. Vem com a gente pro quadro Conversas de Quinta. E é isso aí, agora um pouco mais calmos, né? Já respirou, já tá melhor. Eu também tô menos empolgado, que eu também tava contando as histórias aqui, tava bastante empolgado. Gente, é isso. E aí agora a gente chegou no CQ, nosso quadro de conversas aleatórias e reclamações e surtos e tudo mais, né? Para sair um pouco desse ambiente que eu tava aqui acabando com o Gel, com as minhas conversas, com as minhas piadas. Pior. É como eu já falei lá antes, minha cabeça, minha gente. Você fala uma coisa, eu já imagino. Aí, o mundo fértil da vida. É o mundo estranho de Bob, sei lá como é. O fantástico mundo de Bob. É o estranho de Jack, né? Não sei não. Halloween. Né? Começar aqui hoje, parece que ele engoliu um palhaço, velho. Não, olha, a gente tem, Fábio, uns memes. Tu já viu pela internet alguns. A gente vai comentar, ver aí. É uma geração de memes, a Paixão de Cristo também. Que ela sempre rende esses memes, essas coisas doidas, porque como vocês... Se na minha época existisse meme, meu querido... Se existisse celular com câmera, né? Porque é uma coisa bem das cavernas mesmo. Porque se Fábio fazia cenário com um pedaço de madeira e amarrava e ficava assim balançando, o pessoal também faz essas doidices. Tu já viu o meme que o Jesus tá carregando a cruz e o homem passa o pau, passa o capacete no soldado? Não? Eu ia falar de outro antes desse, que eu ia falar do Jesus que tá em cima da cruz e a cruz vai começar caindo assim, no meio da rua, eu acho. Isso. E é uma cruz bem alta, enorme essa mesmo. Vai estar aí na tela. Aquele cara que, meu Deus, Gel, pra isso. A cruz bem alta, tem uns 4 metros. Invenção, né, Fábio? Tem logística não, eu, hein? Aí o outro é esse, que tem esse do Jesus que apanha. Eu não sei se é esse, que é um que é com capacete. Tu já viu esse? O cara vai estar Jesus sendo crucificado. Olha, se eu já fiz papel de Jesus Cristo, olha pra minha cara, minha gente. É assim, claro que isso faz uns 30 anos atrás, sei lá, uns 25 anos. Se eu já fiz Jesus Cristo... É cada Jesus que você vê na internet. Feioso. É muito feioso. Veja, as pessoas têm uma imagem do que é o rosto de Jesus, né? Que é aquele rosto harmonioso, branco. Com a barba, ele é branco, tem cabelo comprido, liso. Tudo a ver com o Oriente Médio e com o deserto, né? Tem tudo a ver. Só que não. Principalmente o olho claro e aquela cara de anjinho. Né?
Tem tudo a ver. Mas, enfim. A pessoa já quer logo matar. Não, continua. Mas, enfim. E aí, você pega os tipos, assim, principalmente aqui no Nordeste, que é muito forte. E isso tem Paixão de Cristo no Brasil inteiro, né? Mas Pernambuco, sobretudo, com essa coisa de Pernambuco das Paixões. Você pega cada figura. Porque eu vi o Jesus uma vez, menino. Tu visse o quê? O Jesus. Eu vi Jesus. Vai, tá vendo? Tu que começa. Escuta, mas eu vi o Jesus, que o cabelo dele... Agora, o cabelo dele era dele mesmo, tá? Bem tratado, bem cuidado. Tá. O cabelo era o cabelo dele mesmo. Era bonito o cabelo. Ele era bem branquelo, com um cavanhaque assim, magrelo. E o cabelo era bem liso, assim, escorrido. Parecia uma índia. Só que aí, menino, escuta, ele tinha a orelha de abano. Ai, bichinho. Ele foi pendurado pelas orelhas. Não é isso não. Como ele tinha a orelha dele era Aí assim, ficava né? saindo. Aí o cabelo ficava assim, ó. Tem um meme do pica-pau, daquele leão, do cabelo liso. Paulinho sabe, eu acho que tu sabe qual é. Eu vou colocar aqui. Socorro, Deus. O meme do leão do É porque pica-pau. eu tô rindo por causa do leão, porque eu tô lembrando da cara do Jesus. Do menino. Tô lembrando do bichinho. Ele com as orelhas assim. Ai, meu Deus do céu. Eu nunca vi uma figura engraçada. Eu tô cometendo algum assim. tipo de coisa errada, né? É Falando bullying da orelha isso. do menino, né? É bullying. Jesus. Mas o nome é esse mesmo, orelha de abano. Não é não? Meu Deus do céu. É, menino, que os médicos fazem cirurgia de orelha em abano, não sei o quê. Não é não? Minha gente, corrija, pelo amor de Deus, eu não tô cometendo um crime, não. Eu vou ser preso, não, né? Paulinho tá se acabando de rir aqui no estúdio. Pai, que inferno. Cuida, volta pra cá. Vai, eu não tô voltando. Eu tava falando do cara que subiu em cima do palco com capacete, deu uma capacetada na cabeça do soldado que tava coisando Jesus. Imagina se isso acontece aqui e eu no palco. Jesus. Eu não dou uma carreira. Imagina. Teve aqui na cidade? Teve aqui? Foi, Não Paulo lembro. tá dizendo, como foi? Vê Meu só. Deus. Ei, doido, não mata Jesus, não. Vê mesmo o bem Mas pra não é trás uma da coisa boa. Não mate Jesus, não. Olha esse negócio de meio da rua, menino, agora que eu lembrei. Não quero saber, que é o Sei aqui que, pode menina. falar. A gente fez uma vez uma Paixão de Cristo com uma procissão. Ai, meu Deus A do gente inventou céu. de sair da sede com os personagens tudo no meio da rua, Ah. com os cavalos na frente, os soldados montados nos cavalos, as procissões. Foi uma anarquia tão grande. Passava para poder ir pro ginásio no meio da rua. Fábio, é que é cavalo mesmo, né? Era cavalo. Porque hoje em dia seria cavalo cênico, construído com o que for, o material. Mas aí não. É o formato que é diferente. Meu Deus do Aquele formato céu. bíblico mesmo, tradicional. Não Gosto tinha. não. Hoje em dia, eu não tenho mais essa paciência de fazer um espetáculo de Paixão de Cristo. Não tenho. Tradicional. Não tenho. Nem desconstruído como tu fazia com a gente. Também não. Não tenho muita paciência para construir um espetáculo de Paixão de Cristo mais. Mas eu queria experimentar participar como um ator. De novo. Daquela mesmo, das antigas. Ih. Queria. É porque tudo é tão corrido e é um período que eu fico ocupado porque a gente começa a preparar a quadrilha, né? A gente faz direção de quadrilha junina, é uma demanda danada, quadrilha de competição com muita gente. E aí você fica muito ocupado, passa a Páscoa que você nem... Eita, é Páscoa. Acabou. É Páscoa. E aí, tipo assim, fica aí, né? Vocês que fazem as Paixões de Cristo, que são meus amigos, me chamam e botam pra Eu fazer. também queria, nunca mais participei. Mas eu não quero ficar segurando o galho, não. Eu não Lacrar, quero ser que ninguém vai figurante, me ver. não. Bota pra É. personagem. Tu tem cara de diabo mesmo, Gel. Pra Paixão de Cristo. Eu acho que... Eu sempre fui diabo, né? Ou então tu podia... Eu acho que tu seria um bom Herodes. Mas tem cara de novo demais. Herodes é É velho. velho, impressionante. Deixa eu ver Porque um... é o demônio, você constrói maquiagem, não sei o que, aí muda, né? Por que as bichas adoram fazer diabo na Paixão de Cristo? Me conta. Sei! Ó, pra aí. Não sei não, amigo. Essa pergunta Por fica quê, sem véi? resposta. É. É porque é expansivo, é muito, gosta de fechar. Porque pode dar pinta, né? Pode dar Por isso que o povo pinta. diz que bicho é corra do diabo. Acho que é por dos causa infernos. disso. Barrabás, eu já fui Barrabás. Tu podia ser um Barrabás. Já fui Barrabás, já fui demônio, já fui... Demônio de novo. Demônio de novo, sempre, e dancei no Bacanal. Bailarina do Bacanal. Eu tenho cara de fazer qual personagem? Que combina com... Jesus não combina. Não, sei, mas Jesus diga outra aí. não. Como é? Pilatos. Eu acho que eu tenho cara de romano. Pilatos, eu acho. É? Com aqueles louros.
Quero ser com aquela roupa de soldado romano. É, bem bonito. Capa vermelha. Essa eu quero porque a roupa é bem bonita mesmo, bonita. Né? Se tu desenhar, você fica mais bonita ainda. Obrigado pela parte que me toca. A gente vai terminar com esse clima de amor e paz. Para passar essa mensagem bem feliz. E aí eu aproveito e desejo a vocês uma boa Páscoa, um feliz domingo de Páscoa com a família. Coma muita comida com peixe, com muito leite de coco dentro do feijão, leite de coco no arroz, leite de coco na sobremesa, suco de coco, uma cocada e um monte de coco, uns bread de coco, mato de coco. Eu já imaginei o povo nos capinhos assim, colocando dentro, mato de coco. Mas eu desejo tudo isso aí e muito chocolate para dar muita acne em vocês. Isso, e sucesso nas Paixões de Cristo, e vou acompanhar as que eu puder. E chegamos ao nosso 18º episódio, graças a Deus. Aproveita, deixa o like aí no vídeo para ajudar a gente que está no começo da caminhada. E não esquece de seguir a gente lá no Instagram, tá? @podmho, nossas iniciais, Pandral, Fábio Faz Artes e os meninos de Mel TV Oficial. Valeu por ficar até aqui, é sobre isso. E não tá nada bem.